Deputado Júlio Delgado. Senhor presidente, senhoras, senhores parlamentares, amigos, colegas desse parlamento da nossa casa. Começo fazendo uma saudação aos que aqui já falaram, deputado Jovair Arantes, concorrente do PTB, deputado Jair Bolsonaro, deputado Rodrigo Maia, candidato esse ainda subjúdice. Gostaria aqui de, nesse momento, ler decisão final do ministro Celso de Mello proferida ontem. Em juízo de estrita deliberação e sem prejuízo de ulterior reexame tanto da cognoscibilidade dessa ação de mandado de segurança quanto da pretensão mandamental nela deduzida, indefiro o pedido de liminar. A necessidade de citação do litisconsorte passivo necessário como exigência constitucional e de observância e de respeito ao contraditório. Impõe-se, nesse caso, a citação do deputado Rodrigo Maia na condição de litisconsórcio passivo necessário. A efetivação do ato citatório em referência constitui providência essencial ao regular provimento da presente ação mandamental, pois eventual concessão de mandado de segurança terá o condão de afetar a esfera jurídica do referido sujeito processual. Desse modo, pelas razões expostas, determino seja citado na condição de litisconsórcio passivo necessário o deputado federal Rodrigo Felinto Embarra Epitácio Maia. Para tanto, os órgãos implementantes deverão adotar no prazo de 5 dias úteis, junto à secretaria deste tribunal, as providências necessárias à efetivação do referido ato citatório. Por que eu disse isso, senhores deputados? Estamos correndo risco. Abrir um precedente perigoso. A eleição de um candidato subjúdice pode trazer consequências muito piores para este parlamento. Cito também os nobres deputados que ainda falarão a seguir do meu nome. Nobre deputada Luísa Erundina e nobre deputado André Figueiredo, que é também concorrente à presidência da Câmara. Eu podia começar aqui, amigos deputados e deputadas, a fazer um discurso, deputado Célio, falando sobre as propostas dos deputados, sempre as mesmas. Vamos fazer com que a TV Câmara acompanhe o trabalho dos deputados ao final no finais de semana. Vamos votar os projetos de iniciativa parlamentar num dia específico. Quem aqui tem mais de um mandato, ou quem chegou nessa legislatura e a renovação foi mais de 43%, deputado Fontana, já escutou esse discurso? Até para os mais novos e para aqueles que tomam posse, porque vieram com a eleição de vários colegas que foram eleitos prefeitos e tomaram posse nesse biênio, sabem que esta não é uma novidade. A pauta sempre de defesa, vamos priorizar os projetos que atendem às mulheres e esses projetos são votados como numa referência específica na primeira semana de março, porque é a semana que homenageia a data universal das mulheres. Os projetos que são sempre colocados nesse período, colocam como pauta como se isso fosse bastante para resolver o problema da igualdade que hoje permeia pela sociedade brasileira. Isso é o comum, deputada Dulce. Isso é o que a gente ouve. Eu posso aqui citar alguns discursos, porque eu tenho essa prática, como eu já disputei 2 eleições, deputado Chico, à presidência da Câmara, e essa é a terceira, talvez derradeira, eu posso aqui citar algumas falas. Passamos uma noite aqui votando aumentos salariais, e nenhum de nós sabia o que estava sendo votado. Está errado. É melhor votar com calma, mas votar a matéria de forma correta. Quem disse isso foi o então candidato Rodrigo Maia. Estamos aqui hoje, é antinatural. Trata-se de uma eleição atípica, especial,
porque precisamos eleger um presidente para nossa casa por um período de 6 meses, concluindo este mandato. Quem disse isso foi o deputado, então candidato Rodrigo Maia. Acordo fechado é acordo cumprido. Palavra empenhada é palavra cumprida. Quem disse isso em discurso foi o deputado Rodrigo Maia. Tenhamos consciência de que podemos construir um parlamento altivo, que podemos construir uma Câmara valorizada. É nosso dever construir uma Câmara valorizada. É nosso compromisso com o povo brasileiro lutar para que esta casa seja das grandes causas e não a casa das pequenas coisas. Quem disse isso foi um candidato outrora, Júlio Delgado. Pergunto aos colegas deputados, quanto vale a presidência da Câmara dos Deputados? Talvez muito mais do que está sendo gasto na campanha para presidente. Talvez muito mais. Mas o gasto da campanha para presidente, o custo dessa Câmara será pago mais à frente. E será pago por todos nós parlamentares. Preocupemo-nos com isso. Quem disse isso foi o deputado Júlio Delgado, na eleição que enfrentamos o então candidato Eduardo Cunha. Eu gostaria de dizer que nós, deputados, deputado Arlindo Quinalha, nas nossas bases somos bem avaliados. Individualmente, quando pergunta e se faz uma pesquisa da avaliação do parlamentar, a avaliação é positiva. Quando se faz a avaliação do poder que representamos, essa avaliação é negativa, essa avaliação é ruim, essa avaliação não valoriza o parlamento. Aqui está quem se preocupa com o seu mandato, mas pode estar mais ainda quem se preocupa com o parlamento. Eu quero dizer para os colegas deputados, deputadas, que eu vim para essa casa com cabelos escuros. O que me restou já ficou branco. E eu tenho muitos colegas aqui que já estão com os cabelos brancos. E um dia no Conselho de Ética, me foi dito que cabelo branco era sinal de safadeza e de canalice. Aqui tem um sinal de integridade e de lealdade. José Ortega y Gasset, filósofo espanhol, diz que o homem é o homem e as suas circunstâncias. Vocês imaginem as circunstâncias que envolviam o cidadão lá em São Bento, distrito de Mariana, quando o rompimento da barragem. A circunstância que envolvia as mulheres que eram vendidas por tráfico de mulheres, naquele momento em que eram negociadas em alguns países que não reconhecem os direitos que ainda faltam reconhecer como nós temos. Vocês imaginem a circunstância que nós voltamos a essa tribuna para pedir o voto dos colegas parlamentares. Eu quero dizer com a franqueza, deputado Nelson, nós estamos num momento, numa legislatura muito perigosa. Vivemos um biênio passado muito perigoso, e as circunstâncias que se impõem para o próximo biênio também o são. Eu, numa delação, fui citado injustamente e investigado. Procurador Janot determinou o arquivamento do meu processo e eu tive a honra de ter o deferimento do arquivamento por falta de provas pelo ministro Teori Zavascki. Só que agora tem outras que vêm. Investigação surgirão. E eu espero que não pare mais isso. Mas nós corremos o risco. E a Câmara não tem hoje toda essa possibilidade de fazer com que aquilo que nós vivemos, a gente possa viver novamente. A instabilidade política, a instabilidade institucional, tudo isso volta a pairar sobre esse momento perigoso que a gente volta nestas eleições, senhores e senhoras parlamentares. Eu espero, e o deputado Ivan Valente é testemunha, que com a nossa história, a nossa trajetória, fui chamado aqui, deputado Ivan, daquele que pega deputado. Tem deputados, senadores, governadores e prefeitos que por mim foram colocados quando teve a CPI da sanguessuga, defendidos publicamente para que se separasse o joio do trigo.
Tem deputados do Partido dos Trabalhadores que, por causa de questão política, foram representados no Conselho de Ética e foram, por mim, defendidos porque sabiam que aquela não era querela. Tem deputados questionados... Deputado, conclua, por gentileza. Que questionados a um destes delatores, por mim e pelo deputado Ivan, fizemos a separação para que não se envolvesse todos, que não tinha provas, questionando um por um do envolvimento ou não daqueles deputados. E eles sabem disso. Não quero aqui nominá-los. Num dia fatídico de uma votação na Câmara dos Deputados, eu voltei aqui, falei que essa casa tinha falhado, e o que falta a essa casa, e faltou, como bem disse no discurso, é sensibilidade. No dia da votação fatídica das 10 medidas, votamos à noite, muita gente dormindo. No dia que a CCJ votou a admissibilidade da Previdência, votamos na madrugada. E nós... Deputado, que pudéssemos vamos ter... concluir, deputado, porque os anteriores oradores não foram prorrogados seus tempos. Que nós podíamos ter condescendência. Nesse período de recesso, nós já vimos negociação para que a reforma seja mais tranquilamente discutida da Previdência. Por que que isso foi feito de afogadilho num dia em que nós tínhamos perdido um colega parlamentar, ex-governador João Castelo do Maranhão? Essa sensibilidade tem que ser dita, vinda aqui à frente da Câmara dos Deputados. Todos sabem que eu sou íntegro, que eu sou autêntico, mas sou leal, sou companheiro. Sempre fui dos passeios nessa casa. Venho aqui dizer que se tem uma coisa nessa casa que prezamos, é a inviolabilidade da urna eletrônica. O Senado não é digitalizado como o nosso. O Senado, os seus senadores ficam e já teve até grampeamento. Aqui, depois... Deputado, por gentileza, vamos concluir. A urna, os anteriores oradores é inviolável. não tiveram seus tempos O prorrogados. voto é secreto. E eu peço aos colegas o voto secreto para que a gente possa ter sensibilidade de concluir e fazer com que esse mandato seja digno para todo o povo brasileiro. Muito obrigado.